Jardine, boa noite. Gustavo Soler, obrigado por atender a gente aqui nos Donos da Bola. Parabéns pelo ouro olímpico. E eu queria que você falasse exatamente sobre esse ponto, né, de você antes das Olimpíadas pensou numa seleção, fez uma convocação e acabou perdendo diversos atletas. E um atleta que você poderia ter perdido também era o Malcom, né? Já que o Zenit não queria liberar ele, o Malcom fez uma força ali para conseguir essa liberação e como o destino é implacável, né? O Malcom acabando fazendo esse gol do título para a seleção brasileira. Então, como que foi esse planejamento, né? Quando você viu que perderia alguns nomes, alguns jogadores que você queria contar não poderiam participar dos Jogos Olímpicos por imposição dos clubes. Como que foi toda essa situação e essa remontagem tão próxima dos Jogos Olímpicos até a consagração máxima que foi a conquista do ouro? É um grande desafio, né? Realmente porque a gente, ao longo do processo, vai convocando jogadores sem ter a certeza de que vai poder contar com eles na hora H. Já foi assim no pré-olímpico, né? Que também, eu acho que também engrandece a nossa conquista, porque foi uma vaga onde nós tivemos que conquistar, né? E numa competição duríssima, que dava 2 vagas só, na Colômbia, com o time da casa muito forte na competição para conquistar a vaga. Tivemos que vencê-los, né? Chegar na frente, tivemos que vencer a Argentina também. Mas essa situação do planejamento, que realmente ela é bastante complicada, ela não é mais uma vez digo que não é um privilégio só nosso, né? Então isso acaba igualando, né? Todas as seleções têm esse problema. A gente viu a própria Alemanha, que foi a nossa adversária da estreia, com uma série de dificuldades de conseguir convocar a sua seleção, que acabara de ganhar a Eurocopa Sub-23, né? Um título importante, uma seleção que vinha de um entrosamento muito grande. A gente considerava aí uma das favoritas, mas que chegou nas Olimpíadas e teve uma série de baixas também, os clubes não liberando os jogadores. Deu para perceber que eles, acho que deixaram para negociar e para conversar com os clubes meio em cima da hora. Então começou a esfarelar, né, aquela equipe forte que a gente acompanhou ali na Eurocopa. Então chegaram nas Olimpíadas praticamente com um time novo, né, tendo que entrosar. E com a gente, apesar de termos perdido alguns jogadores, eu acho que a gente conseguiu manter uma base, uma identidade de equipe, né? E aí perdemos da lista realmente que a gente soltou, perdemos o Pedro e o Gerson, né? Que eram jogadores importantes, a gente contava com eles, mas conseguimos... Você conversou com eles, Jardine? Conversei bastante. Quando eles não puderam ir, você conversou com o Pedro e com o Gerson, porque às vezes a gente critica o jogador... A gente não sabe no fundo, né, o que é realmente que está acontecendo, né? O Pedro ficou muito chateado, né? O Pedro, ele sem dúvida que queria muito estar disputando os Jogos Olímpicos. Eu fiz questão de convocá-lo, né? Mesmo em meio a uma polêmica, e na verdade não era nem polêmica, era um posicionamento do Flamengo prévio, né? Pré-convocação de que não liberaria. Mas eu sempre peso a vontade do jogador também, né? São sempre 3 partes envolvidas, né, Neto? É o clube, é a CBF, que tem também o seu interesse de ter a seleção mais forte possível, e tem a terceira parte, que é o jogador. Então, nessa hora, eu sempre penso que tem muito jogador que trabalha uma vida inteira, uma carreira inteira para chegar na seleção, para viver um momento desse. E aí eu fui muito firme no meu posicionamento, digo, não, eu vou convocar o Pedro, mesmo que talvez ele realmente confirme o Flamengo não libere, porque eu acho que o Pedro mereceu a sua vaga, fez por merecer não só no Flamengo, mas com a gente. A última data FIFA ali, ele fez 2 grandes partidas, então eu entendia que a vaga era dele, né? Tanto que a gente não chama o Richarlison na primeira lista, justamente porque entendíamos que a vaga, o Pedro tinha um merecimento muito grande, o Richarlison estava envolvido com a seleção principal. A gente sabia que era uma liberação extremamente complicada, né? Dificilmente o Everton liberaria para as 2 competições. Então jogamos as nossas fichas no Pedro ali no primeiro momento e no próprio Gerson, né? Que a gente também sabia que seria de difícil liberação, mas que vivia grande momento, que também fez 2 ótimos jogos com a gente ali na última etapa. E aí, a partir das 2 baixas, a gente começou a mirar jogadores que pudessem substituir a altura, né? E o primeiro nome era, sem dúvida, o Richarlison. E aí partimos para essa negociação, que foi bastante complexa e só se desenrolou a nosso favor, porque o jogador realmente foi muito firme na condução do processo, né? Se posicionou muito forte com o seu treinador, com a direção lá do Everton.
E aí conseguimos, né, um jogador de seleção principal, obviamente que deu peso também à equipe e acabou sendo fundamental. O Richarlison, ele que, apesar de óbvio da sua convocação, mas ele que partiu para cima, porque ele tem posicionamentos que são maravilhosos, esse menino, né? Exatamente, né? Então, é um menino de ouro, né, com uma cabeça incrível, com uma humildade impressionante, uma vontade de jogar, de defender as cores do Brasil e com uma maturidade aí, com um posicionamento, com uma consciência, né, geral das coisas que nos impressiona bastante. Ele foi muito pesado lá no Everton e falou que ninguém tiraria ele, né, das Olimpíadas, que era o sonho da vida dele, que era um dos sonhos dele de carreira e acabou, realmente fez diferença o posicionamento dele.